Nesse vídeo eu trouxe um top 10 com as melhores temporadas de Power Rangers na minha opinião. E a gente vai falar sobre a sintonia e a harmonia da equipe, o que torna essa temporada boa e os complementos de cada uma delas. Então vamos nessa, porque a gente tem muito o que falar. Oi, eu sou o Raoni Soares e acho que é muito importante começar dizendo que esse top 10 se baseia única e exclusivamente na minha opinião pessoal, então tá tudo bem se você discordar de mim. Inclusive fica em aberto pra você ir lá nos comentários e deixar o seu top 10. E dito isso, sem muita enrola, vamos logo falar sobre essas temporadas. E eu começo falando de Zell. Eu sei que muita gente não gosta dessa temporada, mas eu particularmente gosto muito, inclusive eu já disse isso no meu vídeo ranqueando todas as equipes de Power Rangers. Eu adoro a conexão entre os personagens e principalmente porque o Tommy finalmente estava usando o seu primeiro uniforme vermelho. Eu gosto muito do Tommy como líder, embora a grandiosidade desse personagem tenha roubado muito do protagonismo dos outros. Mas em geral eu acho que a equipe foi um grande acerto. Tem gente que não gosta do Rock como o Ranger Vermelho em Mighty Morphin, mas na minha opinião isso só se dá pelo fato de que o Tommy sempre rouba o protagonismo de qualquer personagem em volta. Eu sempre gostei desse personagem, embora tanto ele quanto o Adam tenham sido um pouco deixados de lado em alguns momentos. A Tânia foi a única personagem que não veio das primeiras temporadas como os outros veteranos, e mesmo assim acho que a personagem conseguiu se integrar muito bem na equipe. A Cat eu nem tenho do que reclamar, porque ela sempre foi uma das minhas Rangers rosa favorita. Inclusive, eu gosto muito mais dela como casal do Tommy do que a Kimberly. Foda-se. Em termos de história, Zell não é uma temporada com uma história central extremamente impactante, e o vilão da temporada não foi um grande vilão ao meu ver, se a gente comparar ao que Rita Repulsa e Lord Zedd fizeram antes dele. Mas mesmo assim ele cumpre muito bem a função. Eu sei que alguém vai reclamar disso, mas na minha opinião o Jason nessa temporada funcionou mais como um fanservice do que alguém realmente relevante para a história. Eu não vi ele com um grande papel de destaque como sexto membro, como veio a acontecer com muitos outros depois, ou com o próprio Tommy antes dele. Mas pra mim essa temporada fica em 10º lugar porque apesar de gostar muito dela, a maneira como ela terminou não me agradou muito. Eu não gostei nem um pouco da forma como eles trabalharam a troca de poderes, sendo que os poderes de Zell acabaram de uma hora pra outra sem dar pra gente nenhum tipo de explicação plausível. É verdade. Agora tem uma temporada que eu sei que muita gente pode discordar de mim, mas a verdade é que além dos uniformes que eu acho muito bonito, me agrada muito a temática e a forma como a temporada foi desenvolvida. E eu tô falando de Força Mística. Essa é uma temporada da era Disney e como a grande maioria das temporadas dessa época, recebeu 32 episódios, um número relativamente baixo se compararmos a outras temporadas. Mas eu gosto muito da temática de magia e de como tudo se encaixa nessa temporada. E diferente de Zell, aqui a gente tinha uma história que ia se desenrolando com plot twists muito bons que deixava tudo ainda mais mágico. E honestamente eu gosto muito dessas temporadas de Power Rangers que tem uma história por trás além de apenas monstros destruindo a cidade. Certo, o Nick não é nem de longe o meu Ranger vermelho favorito, mas eu acho que ele cumpre sim muito bem o seu papel. Embora ele seja irritante e inconsequente às vezes, eu acho que no final isso só mostra o quão humano o personagem era. Afinal de contas, ele não tinha um manual de como as coisas deveriam ou não ser feitas. E eu aposto que qualquer um de nós no lugar dele erraria tanto ou muito mais do que ele errou. Se liga, caralho. Só que se tem uma coisa que eu não gosto nessa temporada é o personagem Chip. Esse sim me irrita um pouco, só que no final o saldo da temporada é muito mais positivo, porque além de tudo ela consegue trazer vilões marcantes e visuais muito bonitos. E você pode até me julgar, mas eu adoro a Necrolá e o Korag. Eles pra mim funcionam muito bem juntos, porque é um mais sério e o outro mais ácido e sarcástico. Isso é muito legal. E honestamente, embora a gente saiba que tudo tá acontecendo por causa dele, esses dois personagens chegam a ser muito melhores do que o vilão principal da temporada. No meu 8º lugar, eu deixo a temporada Mighty Morphin. Por ser a primeira temporada, ela tem pontos e momentos muito marcantes e interessantes, mas não rola de colocar ela muito mais pra frente, porque no final de 145 episódios, o saldo que fica na gente é a saturação. Porque convenhamos, é cansativo assistir tantos episódios com os personagens fazendo praticamente as mesmas coisas em todos eles, sempre destruindo monstros e no final lutando contra os Megazords. E como a gente vai ver mais pra frente, eu gosto muito mais das temporadas em que nem precisamente todas as lutas terminem com uma batalha com o Megazord. Eu tenho um apego muito mais emocional com a equipe sendo formada com o Rock, a Aisha e o Adam do que eu tinha com o Zack, o Jason e a Trini. Eu já falei no meu vídeo sobre o icônico filme de 1995 que a
formação dessa equipe me marcou muito mais justamente por causa desse filme. O filme dos Power Rangers foi a primeira interação que eu tive de fato com a primeira equipe da franquia, já que quando eu era criança não acompanhava tanto Power Rangers e a primeira coisa que eu vi sobre eles foi esse filme passando na sessão da tarde. Tanto que eu detestava quando ia passar um filme do Power Rangers na sessão da tarde e quando chegava lá era Turbo. Porque naquela época eu não entendia muito bem porque a equipe tinha mudado de um filme para outro. Mas eu era uma criança, então acho que tá valendo. Como eu já citei quando tava falando sobre Zell, Rita e Zed foram vilões muito marcantes. E me arrisco dizer que eles chegam a ser até mesmo os melhores vilões de toda a franquia. Embora existam outros vilões muito mais assustadores que eles e que eu também gosto muito, não tem como a gente não deixar claro que em questão de marcar, nenhum deles chegou tão perto quanto esses dois. Eu também prefiro esses dois vilões quando eles são trabalhados juntos e não separados. Eu acho que a harmonia entre eles funciona muito mais do que quando eles eram trabalhados separadamente. E eu também gosto muito da equipe, mas como eu já falei, eu tenho muito mais conexão com eles por causa do filme do que pela série. Só que mesmo assim, não tem como a gente deixar de fora essa temporada. Agora, em sétimo lugar, fica uma temporada que, inclusive, já tem até vídeo só sobre ela aqui no meu canal. E a gente sabe que essa temporada serviu como a separação perfeita do que vinha sendo construído desde 1993. Galáxia Perdida é uma temporada com uma vilã interessante, embora não tão marcante quanto a Rita Repulsa ou a própria Astronema. Mas ainda assim, a Katrina foi uma boa vilã. Eu vou ser honesto e dizer que eu acho o Scorpion um vilão péssimo. Pelo menos eles acertaram na decisão em acabar com esse vilão para dar foco na Katrina, porque ele, sem sombra de dúvidas, é um dos vilões que eu acho mais sem graça de toda a franquia. Só que por mais que isso seja relevante, a Katrina balanceou isso muito bem, porque ela era uma vilã com questões e assim como tínhamos visto uma temporada antes com a Astronema, também tinha um desenvolvimento interessante. E depois da morte do pai, teve motivo realmente bom para querer destruir os Rangers e não apenas atacar eles por ser má. Eu gosto muito do fato de que aqui os Rangers já tinham profissões estabelecidas. Sem falar que essa temporada carrega um peso muito grande pelo fato de que aqui aconteceu a morte do primeiro Ranger da franquia. Como disse no começo, ela funciona muito bem como o desligamento da Era Zordon, que apesar de ainda trazer alguns elementos que serviam como um alerta de que ainda se tratava do mesmo universo, ela tem o seu próprio mérito por ter conseguido ter sua história própria e ainda se tornar a temporada com maior audiência até aquele momento. E por conta disso, pra mim, ela merece ficar aqui no sétimo lugar. Dino Trovão fica no sexto porque pra mim ela é uma temporada muito marcante, inclusive também já tem vídeo sobre ela aqui no meu canal. Os vilões dessa temporada foram pra mim o total oposto do que tinha sido na temporada anterior, que foi Tempestade Ninja. Até hoje acho que nenhum vilão foi mais assustador do que o Mesogog. Não havia humor que fizesse com que aquele personagem não transmitisse uma verdadeira ameaça, porque levando por esse lado é isso que o vilão devia causar. Só que a verdade é que o Mesogog é demais. Fora isso, os seus aliados também eram assustadores e ameaçadores. E eu até gostei que o Tommy Oliver tenha voltado nessa temporada como um mentor da equipe. E apesar de toda essa importância, em momento nenhum ele chegou a roubar de fato o protagonismo dos heróis principais. Ele estava lá para ajudar e ajudava muito. Mas mesmo assim não era só sobre ele como costumava acontecer no passado. E isso me cativou muito, na verdade. No meu vídeo ranqueando os uniformes, eu fui muito criticado por ter dito que eu acho o uniforme do Trent extremamente feio. Bem, a minha opinião sobre isso não mudou. Eu sempre vou continuar achando esse uniforme horrível. Mas se tem uma coisa completamente inquestionável é que esse personagem tem um papel muito bem desenvolvido na história. Mas é claro que a gente sabe que quando você tem 4 protagonistas, fica muito mais fácil de desenvolver as histórias deles do que quando você tem 10, como foi o caso de Dino Supercharge, por exemplo. Enfim, Força do Tempo foi uma temporada com personalidade própria e inquestionavelmente marcante. Primeiro que vimos uma Ranger Rosa com muita força e com uma importância tão grande que até hoje nenhuma outra chegou aos seus pés. E eu acredito que isso foi o suficiente para fazer com que essa personagem marcasse muito a história dessa franquia, se tornando referência quando falamos sobre personagens marcantes na história de Power Rangers. Bem certo, né? Olha aqui, ó, olha a energia! Caralho!
O vilão dessa temporada também me assustava um bocado quando eu era criança, mas ao contrário dos outros, o Han-Sik tinha uma energia bem raivosa, o que diferenciava muito ele dos outros vilões. Sem falar que a sua história de origem era completamente triste. A sua filha Nadira, pra mim, funciona como um contraponto dessa energia pesada que esse vilão carrega. Mas quanto à equipe principal, eu confesso que não sou muito fã do Lucas. Acho esse personagem um completo porre e de todos, ele é o que mais me irrita. Acho importante dizer que o Wes, pra mim, também não se destaca muito como um dos melhores vermelhos. Eu acho sim que ele foi muito ofuscado pelo protagonismo da Jen. A contraponto, o Trip pra mim é um dos melhores personagens. Acho ele muito legal, interessante e marcante, não apenas por causa do seu cabelo verde ou do seu poder, mas sim por causa do seu carisma mesmo. A Kate pra mim é aquela personagem nem lá nem cá, porque ela não chega a me cativar, mas também não me faz odiar ela como acontece com o Lucas. Sem falar que eu acho muito interessante a temática futurista da temporada. E querendo ou não, esses uniformes marcam muito, sem falar que os capacetes são belíssimos. No quarto lugar, pra mim, se encaixa a temporada Resgate. Ele pode ser um pouco contraditório nessa lista, porque eu acho que os uniformes desses Rangers são um dos mais feios de toda a franquia. Mas é claro que pra mim não chega nem perto da feiura de Fúria da Selva. Isso pra mim é um ponto que pesa muito, porque quando eu não gosto dos uniformes, geralmente não sinto muita vontade de acompanhar a temporada. E como eu já mencionei ela, Fúria da Selva tá aí que não me deixa mentir. Por causa desses uniformes que não me agradam nem um pouco, eu não consegui sentir vontade nenhuma de assistir nenhum episódio dessa temporada até hoje. O quê? Não acredito. Outra coisa que marca muito essa temporada é o fato de que ela trouxe o primeiro Ranger inteiramente americano criado para a franquia. E isso ao mesmo tempo foi muito interessante, mas também, por outro lado, acabou apagando um pouco do personagem, porque ele não durou muito na história. E se você quer entender um pouco melhor sobre isso, eu também já tenho um vídeo sobre Lightspeed aqui no meu canal. E lá eu explico um pouco melhor sobre essa situação desse Ranger. Mas fora isso, todos os outros membros da equipe são interessantes e têm os seus próprios pesos. Pra mim, nessa equipe, nenhum se sobressai mais do que o outro. O Carter é sim um bom vermelho, sempre se preocupando com o bem-estar da equipe e trabalhando junto com eles e não se colocando na frente dos outros integrantes só por ser o vermelho. Apesar desses uniformes completamente desinteressantes, pra mim o que salva essa temporada é a história e o desenvolvimento dos personagens, que torna ela muito boa e vale muito a pena de ser acompanhada. Antes da gente falar do top 3, eu quero pedir pra você deixar o seu like se estiver curtindo o conteúdo até aqui, porque isso é extremamente importante pro engajamento do meu vídeo. Aproveita e já se inscreve no canal, porque aqui eu tô trazendo muito conteúdo sobre séries, filmes, desenhos e quadrinhos toda segunda e quinta-feira. E vai ser muito bom se você fizesse parte dessa comunidade que eu tô começando a construir. O terceiro lugar pra mim não tem outra, vai pra Espaço. Essa é outra temporada muito boa e é inquestionavelmente marcante. Depois da Rita Repulsa, eu me arrisco até a dizer que a Astronema é uma das melhores vilãs de toda a franquia. Essa personagem tinha um background muito profundo e marcante, principalmente por ter uma ligação direta com o Ranger Vermelho da temporada. E eu acho que ela tem uma das melhores redenções de todas, sendo que já foi vilã e depois chegou até mesmo a se tornar Ranger. Um dos pontos fortes dessa temporada foi o fato de que eles deixaram o Justin pra trás. Esse personagem pra mim é um dos piores de toda a franquia. Eu vejo ele como elo fraco de Turbo, porque eu não suportava esse garoto e honestamente nunca fez sentido pra mim ele fazer parte da equipe. E se tem um passo que eles deram pra trás nessa temporada, o que não permite que ela fique muito mais à frente foi o fato de que eles tiraram do TJ o uniforme vermelho e deram pro Andrew. É claro, o Andrew é um personagem muito interessante, mas ele não sabe trabalhar em equipe e sem sombra de dúvidas não é o melhor vermelho. Às vezes o próprio TJ até acabou assumindo esse lugar na equipe. Só que mesmo assim não dá pra negar o fato de que essa temporada é simplesmente marcante, porque uma das cenas mais marcantes e impactantes aconteceu aqui quando o Andrews destruiu a redoma do Zordon. E sem falar, é claro, que eu adoro todos os outros integrantes da equipe, e mesmo assim nem do Andrews eu consigo desgostar. E por conta disso, mesmo que o Andrews não seja o melhor vermelho, a temporada, ao meu ver, tem mais pontos positivos do que negativos. Não é à toa que ela tá aqui no terceiro lugar. Sem muito enrola, Tempestade Ninja fica no meu segundo lugar, porque obviamente ela foi uma das temporadas que mais me marcou até aqui. A começar que chegar em uma temporada com apenas 3 integrantes iniciais já foi muito diferente, porque até aqui a gente tinha visto equipes que começavam logo de cara com 5 membros. Outra coisa que torna essa temporada completamente inesquecível foi o fato de que vimos a primeira mulher usando um uniforme que não fosse rosa, branco ou amarelo, mas sim azul. Eu adoro quando as equipes trazem mulheres que usam
uniformes de cores completamente diferentes. Mas aqui não é só por isso, porque a Tori é uma personagem maravilhosa demais. Ela é uma das melhores Rangers femininas, na minha opinião, mesmo que ela não seja nem de longe a mais poderosa. Eu também gosto do Justin e do Shane. O trio por inteiro pra mim funciona com muita harmonia, que se fosse apenas só os três, do começo ao fim, não me faria falta nenhuma integrantes adicionais. E aqui acontece aquilo que eu mencionei em Dino Trovão, porque Tempestade Ninja trouxe vilões completamente oposto ao que aconteceu lá. Os vilões aqui são muito mais cômicos e eu gosto muito do quadro de vilões dessa temporada. Sem falar que o Lothar também tem uma motivação que faz com que o seu ataque à Terra faça muito mais sentido do que apenas querer destruir todos só por pura maldade. Como eu já falei, o fato de ter muito menos integrantes na equipe torna muito mais fácil o desenvolvimento do que quando você tem uma equipe com muitos integrantes. Sem falar que a temática ninja na temporada encheu muito mais os meus olhos. O primeiro lugar não vai para outra temporada senão SPD. Essa temporada por inteira é perfeita demais. A equipe tem uma harmonia, seus momentos engraçados, suas motivações e até mesmo suas rusgas. Aqui acontece uma coisa um pouco parecida com o que aconteceu em Força do Tempo, porque assim como aconteceu com o Lucas, o Sky também é um personagem extremamente irritante e chato. E isso pode ser um problema, mas honestamente pra mim nunca foi a questão. Ao contrário de Lucas, eu gosto muito do Sky, porque sem sombra de dúvidas, de todos, o que mais teve um bom desenvolvimento foi ele, começando ali com uma certa obsessão em se tornar o vermelho e acabou aprendendo que a cor não é a mais importante de todas. Os outros integrantes também são muito bons, e como eu já disse antes que falaria sobre outras temporadas que não usam do artifício da luta com o Megazord em todos os episódios, SPD é essa temporada, porque não é em todos os episódios que vemos os Rangers usando o mecanismo do robô gigante para destruir os seus vilões. Isso é um diferencial muito grande para essa temporada, porque apesar de achar muito interessante o conceito do Megazord, eu não sou o maior fã das lutas com robôs gigantes em absolutamente todos os episódios. Aqui em SPD os uniformes são lindos, os vilões são interessantes, e eu acho que vale mencionar que o Grum pra mim é o exemplo perfeito de equilíbrio que não existia entre o Lothar e o Mesogog, porque enquanto lá um vilão era muito mais sério e o outro muito mais engraçado, esse vilão aqui tem os seus momentos muito sérios, sem deixar de ter também aqueles momentos engraçados. Sem falar que o seu visual também é assustador, mas não chega a ser traumatizante como é o caso do Mesogog. Acho muito legal a temática alienígena da temporada. E uma coisa que eu esqueci de falar sobre outras temporadas e que no final nem importa tanto é a música tema. E eu já adianto que SPD, sem sombra de dúvidas, tem uma das músicas temas que eu mais gosto de toda a franquia. Enfim, esse é o meu top 10 de melhores temporadas de Power Rangers. E aí, você concorda? Lembrando que essa é apenas a minha opinião pessoal e que tá tudo bem se você discordar dela. Até porque cada um de nós tem uma conexão completamente diferente sobre cada uma dessas temporadas. Enfim, como você já viu ao longo do meu vídeo, eu tenho muitos outros vídeos sobre Power Rangers aqui no meu canal, inclusive com uma playlist dedicada só pra eles. Eu vou deixar ela aparecendo aqui na tela pra você poder ir lá conferir. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e de ativar o sininho pra quando eu trouxer outros vídeos sobre Power Rangers. E nós nos vemos na próxima. Tchau!